Olha o tema de hoje, ó. Como saber se é Deus ou não quem está falando? Como que podemos saber se é Deus ou não é Deus quem está falando com você? Vamos fechar os olhos para a gente fazer a oração? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós começamos, ó Deus, esta reunião orando, clamando, pedindo a sua bênção, pedindo, ó Deus, que o Senhor fale conosco, pedindo, ó Pai querido, que o Senhor venha ministrar o nosso coração, seja, ó Deus, corações de adultos, adolescentes ou crianças. Meu Pai, que o Senhor, ó Divino Espírito Santo, possa, como uma água, conseguir, ó Deus, se encaixar em cada recipiente que é o nosso coração, se adaptar, ó Pai, em cada coração, Senhor, e assim preencher cada ser humano, ó Deus, seja adulto ou criança, que nos escuta nesta manhã, em nome do Senhor Jesus. Meu Pai amado, usa a sua palavra, porque a tua própria palavra diz, Senhor, que tudo que o Senhor fala causa algum efeito, nunca volta vazia a sua palavra. Por isso, ó Deus, abençoa cada um de nós nesta manhã, em nome do Senhor Jesus, que assim seja. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Vamos meditar na palavra de Deus. Hoje está escuro por uma situação aqui, mas dá para vocês aí pelo menos me ouvir, né? Pronto. Vamos já estudar a Bíblia e depois da palavra a gente vai fazer outra oração, tá bom? Uma oração mais extensa. E vamos prosseguindo, ok? Vamos abrir nossas Bíblias em Números, capítulo 23, versículo 19. Números, capítulo 23, versículo 19, é o mesmo versículo que lemos no domingo passado, ok? Que domingo passado eu ia trazer esse assunto que eu vou falar hoje, mas eu senti de Deus de ficar batendo a mesma tecla em relação ao assunto que eu acabei sendo direcionado no domingo passado. Então vamos continuar, Números capítulo 23, versículo 19, Números 23, verso 19, bom dia Sandra, Pai do Senhor. Números capítulo 23, versículo 19, o mesmo versículo de domingo passado, tá? Números é o quarto livro da Bíblia, você vai Gênesis, Êxodo, Levítico, aí você chega em Números, ok? Bom, a gente vai meditar nessa palavra hoje e vamos prosseguir, ok? Hoje vai ser um culto mais rápido, só um aviso para os irmãos, lembrando que nós voltaremos, tá, em breve, os cultos presenciais. Voltaremos com os cultos presenciais, ok? Vai continuar online, que a gente vai transmitir ao mesmo tempo, para quem não conseguir estar presencial. Mas a preferência, claro que será presencial, mas quem não puder vai ter também online ao mesmo tempo. Voltaremos, ainda não tenho a data. E também avisar que já estamos arrecadando aí alimentos não perecíveis e também brinquedos para doarmos em nosso projeto que fazemos todo ano, tá? Que é o Natal Solidário, para doarmos em dezembro. Então, quem tiver aí um quilo de alimento não perecível, quem tiver aí um brinquedo que não usa mais de algum filho seu, de alguém, né? Ou se vocês também têm brinquedos, vocês não brincam mais, né? Pode estar doando para a gente poder estar aí entregando para as crianças, para as famílias, ok? Vamos entregar em dezembro, mas já estamos arrecadando, ok? Números 23, 19, diz assim, acompanha comigo aí, tá? Números 23, 19. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, diria ele e não faria? Ou falaria e não confirmaria? Tá? Vou ler mais uma vez, Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, diria ele e não faria? Ou falaria e não confirmaria? Pronto. Meus irmãos, hoje vamos falar sobre esse assunto que esse versículo aí traz para nós, tá? Deus, ele fala. Então hoje vamos falar o seguinte, olha o tema de hoje,
Como saber se é Deus ou não quem está falando? Como que podemos saber se é Deus ou não é Deus quem está falando com você? Como saber, né? Como que podemos saber? Como que podemos identificar se é Deus ou não quem está falando? Por quê, pastor? Temos que aprender isso. Temos que aprender isso porque Deus fala conosco de várias maneiras. Deus fala em nosso coração, Deus fala em nossa mente. Deus, às vezes, usa alguém para falar com a gente, né? Usa um servo de Deus, uma serva de Deus. Às vezes, usa até uma criança para falar com a gente. Inclusive, Deus já usou, na Bíblia, Deus já usou uma jumenta. Isso mesmo, um animal, uma jumenta. Ela começou a falar e deu um recado de Deus para o profeta Balaão, tá? Então, Deus fala com a gente através de várias maneiras. Então, como saber se é Deus mesmo quem está falando, ou é a nossa própria emoção, ou é o nosso próprio sentimento, ou é alguém que está inventando alguma coisa e disse que é Deus, ou a pessoa que nos deu um recado foi Deus mesmo? Como saber se é Deus mesmo quem está falando? Vamos aprender isso. E esse versículo, ele explica para nós. Esse versículo, ele explica para nós como descobrir isso, tá? Como identificar isso. Algumas versões alteraram um pouco esse versículo, ok? Algumas versões alteraram um pouco. Por isso que eu li na minha aqui, ok? Mas preste bem atenção, porque se na sua tiver um pouco diferente, eu vou reler aqui, você vai conseguir pegar o sentido. Ok, meus irmãos? Queridos, como saber se é Deus mesmo quem está falando? É simples. Toda a palavra de Deus, Sandra. Olha para mim aqui todo mundo. Toda a palavra de Deus. Toda a palavra que sai da boca de Deus. Toda a palavra que vem do alto realmente, que vem de Deus realmente, ela obedece 3 etapas, ok? Quando é Deus que está falando com você, quando é Deus que está querendo te dar algum recado, te dizer alguma coisa, te orientar sobre alguma coisa, quando é Deus mesmo, aquilo que Ele fala com você obedece 3 etapas, ok? E por que obedece 3 etapas? Porque Deus, ele não é irresponsável. Não, Deus é responsável. Ele sabe que acontece falhas na comunicação, né? Toda comunicação, no seu percurso, quando ela sai ali do que proferiu a comunicação até chegar no receptor, esta comunicação sofre várias situações que podem atrapalhar. Então, Deus, quando fala com a gente, quando Ele quer falar com a gente, a fala dele cumpre 3 etapas justamente para garantir, justamente para assegurar que foi Ele quem falou, que foi Ele quem ministrou, que é Ele, é o próprio Deus, não é homem nenhum, não é ser humano, não é pastor, não, é o próprio Deus mesmo que está querendo falar com você. Então ele faz com que a palavra dele cumpra-se, né? Siga 3 etapas para garantir para você que é Ele quem está falando. E porque existem muitas mentiras por aí, muitos equívocos. Às vezes a gente pensa que foi Deus que falou, não foi Deus, a pessoa inventou, ou então a gente que imaginou, a gente que pensou, se emocionou e achou que foi Deus. Então Deus faz assim para a gente não ficar preocupado em relação a isso, tá? E é no próprio versículo que Deus me fez perceber, Sandra, quais são essas 3 etapas. Quais são esses 3 processos que, quando é Deus quem está falando, é assim que acontece. E os 3 processos, eu já vou logo falar os 3 para vocês aqui, tá? Os 3 processos olha, Deus fala, daqui a pouco eu digo para vocês os termos técnicos, tá? Mas primeiro eu vou falar o termo popular para vocês. Deus fala, depois Deus confirma e depois Deus faz. Eu vou repetir. Quando é Deus quem está falando, Ele fala. Ele confirma de alguma forma. Ok? Ele não só fala assim, não, porque Ele não é irresponsável. Ele sabe que toda comunicação sofre algum tipo de ruído, algum tipo de dificuldade. Então Deus fala. Depois que Ele fala, Ele vai buscar confirmar aquilo várias vezes. Olha o que eu estou te dizendo. Deus fala. Depois que Ele falou com você, Ele vai confirmar de N maneiras
aquilo que ele te falou, para você saber que foi ele. E depois que ele confirma, ele faz. Ele realiza. Ele cumpre. Ok? Agora eu vou te falar os termos técnicos. Ó, a palavra de Deus, ela tem 3 etapas, ó. 3 etapas. Ó, 3 fases, 3 etapas. A primeira, a fase da revelação. Deus revela. É quando ele fala a vontade dele. A fase da revelação. Termo técnico, tá? A fase da revelação. O que é a fase da revelação, pastor? É quando Deus, ele transmite, ele esclarece, ele anuncia, ele revela, ele fala a vontade dele para você. Depois da fase da revelação, esse segundo termo continua o mesmo. Confirmação. Depois que ele revelou, ele vai confirmar para você que foi ele. Ok? Ele vai confirmar para você que foi ele através de várias formas, através da Bíblia Sagrada, e aí a gente vai explicar aqui com mais calma daqui a pouco, mas vai ser rápido hoje, tá? E depois da fase da revelação, confirmação, vem a fase da concretização. Concretização. Deus concretiza aquilo que ele falou. Por que ele concretiza, pastor? Ele concretiza porque ele é Deus. Ele concretiza porque Deus não brinca com a gente. Ele concretiza por quê, pastor? Porque, como disse aqui a própria Bíblia, Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Então, toda palavra, Sandra, que vem de Deus, é assim. Deus fala, ele confirma e depois ele realiza, ele concretiza. Ele revela a vontade dele, ele confirma e ele faz. Meus irmãos, agora a gente vai reler o versículo aí, tá? Vamos reler. É o mesmo versículo, Números 23, 19. Olha aí. Como eu disse para você, hoje vai ser uma mensagem mais rápida, porque eu também vou querer orar com você um pouco mais hoje, tá bom? E vamos lá, ó, vou repetir o versículo. Ó, Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porque quando Deus fala, é assim, com responsabilidade, sem mentira, sem arrependimento, sem mudar de ideia. Agora vem as 3 fases, ó. Porventura, diria ele, dizer. Diria. O que é dizer? É quando ele fala. Aí é a fase da revelação. Porventura, Deus vai dizer alguma coisa para você e não fará? Dizer, é a fase da revelação. Então, ó, porventura, diria ele e não faria? Então, aí nesse pedacinho aí que eu li, tem 2 etapas, a primeira e a terceira, ó. Porventura, diria Deus. Ele vai te dizer alguma coisa, ele vai te revelar alguma coisa, e ele não vai fazer? Nunca. Se ele fala, ele vai fazer. Então, nessa partezinha aí, colocou a primeira fase e a terceira. Agora eu vou continuar o versículo, o finalzinho, ó o finalzinho. Olha para a Bíblia aí, finalzinho. Ou falaria, repetiu a primeira fase, repetiu a primeira. Ou falaria e não confirmaria. Ó o confirmaria aí, que é a segunda fase. Tá bom? Rapidinho, olha para mim todo mundo aqui. Rapidinho. Ó, professor, por que não fica na ordem aí os versículos? Por que não está na ordem? Porque a Bíblia é assim. A Bíblia, ela é desse jeito. Por isso que temos que ter o Espírito Santo para nos iluminar. Para a gente poder entender a palavra de Deus, tá? É igual motor de carro. Quando a gente que é leigo, né? Nós que somos leigos, olhamos, levantamos o capô do carro e olhamos para o motor ali, eu mesmo não entendo nada. Fico assim, meu Deus, o que é isso? Para mim parece uma bagunça, igual o corpo humano. Se a gente olhar para o corpo humano, abrir ali o corpo humano, né? Só uma ilustração. A gente olhar, a gente vê uma bagunça ali. Mas o profissional, o médico, o mecânico, ele consegue ver ali naquela, entre aspas, desordem. Ele consegue entender a função de cada parte. E a mesma coisa aqui, este versículo. E eu, como um profissional desta área, como alguém que Deus escolheu para esta área, consigo ver. Olha o que disse o versículo. Repetindo, para todo mundo não vai esquecer. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Agora, olha, a segunda parte. Porventura,
diria ele e não faria? Diria, quer dizer, a parte que ele fala, que ele revela, e não faria, a terceira fase da concretização que Deus faz. Aí continua, ou falaria e não confirmaria? Primeira fase, falaria, confirmar a segunda. Algumas versões mudaram um pouco, por isso que eu sempre peço a vocês, vão comprar uma Bíblia, alguma coisa, consulta aí sempre o pastor Elvis. Então, meus irmãos, a palavra de Deus, ela cumpre essas 3 etapas. Deus fala, Deus confirma e Deus faz. Então, quando Deus quer falar com você alguma coisa, Ele vai confirmar. Ele vai confirmar aquilo que Ele falou para você. Ele vai confirmar que aquilo realmente foi Ele quem disse, que aquilo realmente é a vontade dEle. E agora, eu falando com você que essa palavra, o Espírito Santo traz ao meu coração uma ministração para você, para alguém que me escuta aí. Para alguém que está me escutando. Deus já falou com você algumas coisas. Olha aqui. Deus está mandando eu te dar um recado aqui agora. Não sei para quem é aí. Mas como é Deus, e eu sei que é Deus, Ele vai confirmar isso no seu coração. Deus já falou com você algumas coisas. E Ele já confirmou que aquilo ali foi Ele quem te disse. Ok? Deus já falou algumas coisas com você. E Ele já confirmou de N maneiras que foi Ele quem falou aquilo com você. Ok? E digo mais, Ele já falou, Ele já confirmou para você que aquilo ali é a vontade dEle para a sua vida, que Ele quer que você faça desse jeito, que Ele quer que você siga desse jeito. E vou dizer, e você ainda não seguiu a orientação de Deus. Tu não seguiu ainda. Ele já falou com você, Ele já confirmou que foi Ele, e tu ainda não seguiu a orientação que não veio de homem, veio de Deus. Ô pastor, eu não estou conseguindo entender, ou melhor, pastor, eu estou entendendo, mas está parecendo algo muito incrível. Deus fala com a gente? Isso foi o que eu falei domingo passado. Deus fala sim com as pessoas. É aí que tu se engana se você acha que Deus não fala. Viu? É aí que você se engana se você acha, igual eu preguei domingo passado. Só vou aqui fazer uma recapitulação bem ligeira. É igual eu falei domingo passado. Você acha que Deus fez o quê? Deus usou pessoas para escrever a Bíblia, escolheu alguns pastores e falou, olha gente, agora se virem aí embaixo na terra, porque aqui no céu eu quero ficar em paz e ninguém me incomode, viu? Deus fez assim? Não. Ele deixou a Bíblia, deixou pastores, mas Ele ainda pessoalmente procura falar com você. Viu? Procura falar na sua cabeça, no seu coração, usando pessoas, usando isso, usando aquilo, e Ele fala ao seu coração, e olha, Deus já falou algumas coisas com você. Ele já confirmou que foi Ele. E tu está na desobediência. Tu está na desobediência. Ah, pastor Elvis, mas a outra pessoa lá faz diferente. A outra pessoa faz assim, eu quero fazer igual fulano. Não. Você tem que fazer o que Deus orientou para você fazer. Não é o que o outro faz, não é o que o ser humano faz. Ok? Porque Deus fala e Ele confirma. Ele confirma como, pastor? Deus fala como? Deus fala usando pessoas. Deus fala quando você escuta um louvor. Ali Ele fala com você. Deus fala na pregação aqui, ó, como eu estou fazendo. Deus fala quando você pega a Bíblia para ler. Aí você vai lendo a Bíblia. Ali o Espírito Santo usa algum versículo, alguma história e fala com você. Porque o Espírito Santo é vivo. Ele fala com a gente. Isso que tem que entender. Tá? Deus fala, às vezes, usando uma pessoa. E Deus confirma como, pastor? Deus confirma dessa maneira também. Como é que Deus confirma? Ele confirma falando mais de uma vez. Ele fala uma vez, depois fala de novo, depois fala mês que vem, depois fala no ano que vem, porque Ele é paciente, e depois Ele confirma na Bíblia Sagrada, e Ele confirma mais como, pastor? Ele confirma te mostrando passagens bíblicas, que mostra
que mostram que aquilo é a vontade dele. Você começa a ver na Bíblia, igual eu te mostro aqui várias vezes, e você começa a ver na Bíblia passagens bíblicas que mostram que aquilo é a vontade de Deus para a sua vida. E ele começa a confirmar, meu irmão. E Deus já falou com você, e ele já confirmou. Olha, quando Deus fala, já vou acabar a mensagem para a gente fazer a oração. Deus fala, Deus confirma, e ele faz. E ele faz. E se concretiza. Vem a fase da revelação, a fase da confirmação e a fase da concretização. Se Deus te mostrou a vontade dele, olha para mim aqui todo mundo, olha para mim, eu já vou acabar. Hoje vai ser rápido. Olha para mim aqui, todo mundo, vou acabar. Se Deus te mostrou a vontade dele, se Deus já confirmou, e se você não seguir a vontade dele, vai se concretizar, sabe como? Vai se concretizar para o lado ruim. Quando a gente ouve a palavra de Deus, se a gente seguir, se concretiza o bom. Se não seguirmos, se concretiza a coisa ruim. Mas alguma coisa vai acontecer, alguma coisa vai se concretizar, porque Deus falou. Porque ele proferiu a palavra dele. E quando ele profere a palavra dele, ela nunca volta vazia. Ela faz acontecer alguma coisa boa para quem segui-la, ruim para quem não segui-la. Amém? Meu irmão, para terminar aqui a mensagem, Pastor Elvis, como que eu vou saber se é Deus quem está falando? É só você ter paciência. Se foi Deus, ele vai confirmar. E depois ele vai concretizar na sua vida. Porque Deus não é homem para que minta, e nem filho de homem para que se arrependa. Amém? Eu vou pedir para Lucas reler esse versículo para a gente acabar a mensagem e fazer a oração. Tá bom? Vamos lá? Pedir para Lucas reler por gentileza. É assim que Deus faz. Amém? Pode fechar sua Bíblia. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos fazer a oração. Hoje eu quero orar um pouco mais alongado com você, orar com um pouco mais de tempo com você, tá? Glória a Deus, glória a Deus. Pode fechar sua Bíblia, pode também fechar os seus olhos. Dani hoje está sem o vídeo porque a Vitória ainda não acordou e ela está na cama ali olhando a Vitória para não cair, se acordar e se estiver sozinha, tá bom? Glória a Deus. Meus irmãos, feche os olhos em nome de Jesus, feche os olhos. Pode fechar sua Bíblia. Meu irmão, Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, diria ele e não faria? É uma pergunta. Ou ele falaria e não confirmaria? Quando é Deus, ele fala, confirma e faz. Oh, glória a Deus. Nesse momento, feche seus olhos. Eu quero orar por você nesta manhã. Eu quero ministrar o seu coração nesta manhã. Eu quero que você receba esta palavra de Deus na sua vida nesta manhã também. Aleluia, glória a Deus. Aleluias. Deus fala com a gente, meu irmão. Deus fala com você. Quem disse que você está sozinho? Quem disse que você está sozinha? Não está não. Deus procura se comunicar com você, ensinar você, aconselhar você, dirigir a sua vida. Ele procura te ajudar. Ele fala ao nosso coração. Oh, glória a Deus. E ele confirma que é ele mesmo. E ele faz o que ele promete. Ele cumpre o que ele fala. Ele realiza as promessas dele em nossas vidas. Aleluias. Então, neste momento, eu quero que você feche seus olhos e quero que você agora, antes de você falar, antes de você orar, antes de você dirigir suas palavras para Deus, eu quero que você tente fazer comigo agora um exercício espiritual. Um exercício espiritual que eu vou te ensinar hoje aqui. E que exercício é esse, pastor? É o exercício de você ouvir. De na oração, você não só falar, mas você também ouvir. Amém? Fecha os seus olhos agora, coloca os seus pensamentos em Deus, coloca o seu sentimento em Deus, coloca o seu coração em Deus e comece a se lembrar agora das palavras do Senhor. Comece a se recordar agora de tudo aquilo que Deus tem falado com você.
Aleluia, sou decanta la manassuri, decanta la manassuri, decanta la manassuri, decomanai. Comece a se lembrar agora de tudo que o Senhor tem dito para você, das promessas, as promessas que Deus fez para a sua vida, as promessas de te abençoar, as promessas de te ajudar, as promessas de te dar aquela vitória. Comece a se lembrar agora em nome do Senhor Jesus. Ó Espírito Santo, ministra, Espírito Santo, nesse coração. Ó Espírito Santo, fala nesta alma, fala nesta mente, fala, ó Espírito Santo, neste íntimo, neste coração, em nome do Senhor Jesus. E agora, meu irmão, você já pode começar a orar também, e começa a pedir para Jesus, começa a pedir para o Espírito Santo assim: Espírito Santo, fala comigo. Peça isso para Ele. Espírito Santo, fala com a minha pessoa. Espírito Santo, peça isso para Ele agora. Às vezes, irmãos, pedimos tanta bênção, e esquecemos que a maior bênção que temos é ouvir a voz dEle, nos orientando em cada passo. Aleluia. Peça isso para Deus agora. Peça isso. Espírito Santo, fala comigo. Espírito Santo, me guia em cada passo. Espírito Santo, me orienta em cada decisão. Espírito Santo, me orienta em cada escolha. Espírito Santo, orienta o modo que eu falo com as pessoas. Espírito Santo, me orienta o modo que eu trato as pessoas. Oh, aleluias. Espírito Santo, orienta-me das escolhas que eu faço na vida. Espírito Santo, me orienta das minhas decisões. Começa a pedir agora ao Espírito Santo, porque Ele quer falar com você. Deus nunca nos deixa sozinho. Não, de maneira alguma. Jesus falou assim, ó: eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele prometeu isso para nós, prometeu isso para você. Você não está sozinho, ainda que alguém te abandonou, ainda que alguém deixou você sozinho, ainda que alguém te traiu. Deus nunca te abandonará. Ele nunca vai te deixar sozinho e sozinha. Deus falou bem assim na Bíblia. Olha o que Deus diz. Deus falou: poderia uma mãe se esquecer do filho que saiu da sua madre? Pois bem, nunca. Mas ainda que uma mãe venha se esquecer do seu filho, eu, diz o Senhor, nunca me esquecerei de ti. Aleluias, aleluias. Deus não largou para você a Bíblia e pastor para você se virar aqui na terra, não. Ele fala com você, Ele está com você, Ele orienta você pessoalmente. Oh, aleluia, glória a Deus. Fale com Deus aí agora, meu irmão. Fale com o Espírito Santo aí agora em nome de Jesus. Diga para Deus, diga: Espírito Santo, me ajuda. Não perca tempo no culto, não. É só um culto na semana. Aproveita. Fala: Jesus, me orienta, me guia, me ensina, me mostra o caminho, confirma que é o Senhor. Porque às vezes, Jesus, eu fico na dúvida se é o Senhor ou não. Então confirma, Pai, confirma que é o Senhor mesmo, se é o Senhor. E realiza, Pai, e que eu possa, Senhor, seguir a Tua vontade, e que eu possa, Senhor, obedecer os Teus conselhos, porque a Tua palavra é lâmpada para nossos pés, é luz para os nossos caminhos.